Corinthians conseguiu a proeza de ser eliminado do Paulistão dentro de casa, com quase 45 mil torcedores, sendo eliminado pelo Ituano, que, com todo o respeito do Ituano, o Ituano quase caiu no Paulistão, mas é um regulamento meio maluco, de quase rebaixado, ele foi classificado, porque ganhou 3-0 do Santos e classificou. E o Ituano, gente, ele foi para a Neoquímica Arena para jogar bola. O Ituano não foi lá para ficar acanhadinho, lá atrás. Sim, foi uma vergonha, foi humilhante, foi uma decepção, foi uma coisa que chamou a atenção, tamanha ruindade que o Corinthians jogou. O gol do Ituano foi uma falha do Cássio, que tem crédito, quase nunca a falha acontece, falhou. O Fernando Lázaro demorou demais para mexer no time no segundo tempo. O Rony, ele é guerreiro, ele é raçudo, sabe? Mas o que ele tem de muita raça, ele não tem de muita técnica. Então o Fausto Vera não pode ser banco desse time. Fagner, irreconhecível. Fagner não estava acertando um cruzamento. Fagner estava num dia infeliz demais. Tem muitas opções? Não tem. Mas, gente, o Corinthians estava jogando contra o Ituano, em casa. De novo, com todo o respeito ao Ituano, que jogou bem. Perde Renato Augusto. Teve algumas coisas que colaboraram para essa eliminação, mas de qualquer maneira ele teria que passar, ele teria que fazer um jogo melhor. Ele não foi melhor que o Ituano em momento nenhum no jogo, foi um jogo equilibrado. Então, não tem, perdeu ali na bola, não tem nada que contestar. O Corinthians não jogou mais que o Ituano no jogo. Acho que esse é o ponto mais preocupante, que às vezes você é eliminado criando um monte de chance, acontece. Mas não foi o caso. Mesmo o Corinthians teve alguma outra chance de fazer um segundo gol, o Ituano também teve. Isso que ficou mais marcado. O Corinthians não foi melhor. O Corinthians não conseguiu dominar o Ituano em nenhum momento do jogo. O Ituano, ele na rodada, domingo passado, a gente estava aqui discutindo o absurdo que foi a partida do Santos contra o Ituano, que era uma equipe que entrou em campo rebaixada, né? Uma equipe só com 12 pontos, até agora só tem 3 vitórias no campeonato, coisas que esse regulamento esdrúxulo permite, mas um time que não tinha... Nossa, você viu os jogos do Ituano? Eram horríveis. Mas fez um bom primeiro tempo hoje também. Fez um bom primeiro tempo. E só outra situação. Elogia a torcida do Ituano em Itaquera, que cantou. Foi fantástica. Mas assim, uma equipe que estava para ser rebaixada na rodada passada, meteu 3-0 no Santos, aí é aquela história. Quando vai mata, é um jogo só e tal, a postura muda, é outra coisa. Até que foi agressivo no primeiro tempo. O Cássio podia ter se consagrado, o Cássio pra mim é o maior jogador da história do clube, tá? Minha opinião, obviamente, respeito quem discorda. Severino, Sócrates... O Cássio, pelas conquistas e tal, o Cássio é o maior jogador da história do clube, eu respeito quem pensa de outro jeito. Ele poderia ter se consagrado de novo nos pênaltis. Embora tenha falhado. Ele até fez a dele. Mas falhou no gol. Falhou no lance do Foi gol. um belíssimo chute do Raí, mas não se vai de soco numa bola dessa. Era defensável. Raí de fora da área que o professor Celso Zé me lembrou aqui. O Cássio errou o soco. 32 anos depois, um Raí faz gol de fora da área. Mas também, por exemplo, a atuação do Fagner. Mediana. Roger Guedes, o maior crítico de Vitor Pereira. Abaixo. Mas eu acho que o Roger Guedes é diretamente impactado pela ausência do Renato. Assim como ele é diretamente impactado pela presença do Renato, né? Eu acho que esse é o maior mérito. Eu concordo com você. Mas é um jogo contra o time que tinha feito 12 pontos em 12 jogos do campeonato. Concordo, mas aí a gente tem que analisar o comportamento do time. Se a gente pegar o fato de Ituano ser o Ituano e isso ser o mais importante na análise, eu acho que isso é parte da análise. Eu acho que parte da análise. Importante, concordo contigo. Eu acho que a ausência do Renato impactou em muita coisa no time. Não, isso é inegável. Assim como a presença, e eu acho que essa é a reflexão, né? Porque, pra mim, o maior mérito do Fernando Lázaro no seu trabalho até aqui é entender que ele deveria montar o time do Corinthians de acordo com a característica dos seus principais jogadores. E ele cria um modelo de jogo que potencializa o jogo dos seus principais. O Renato, o Roger Guedes, o Fagner, por exemplo, esses caras crescem pela maneira que o Fernando Lázaro monta a equipe. E aí, a hora que ele perde o Renato, né? Então, se ele monta o time para potencializar os seus principais jogadores e um deles sai, o modelo tá diretamente impactado. Aí entra o Paulinho, que não executa os mesmos movimentos do que o Renato Augusto. O Paulinho é muito bom jogador, tá muito longe. Eliminar o Corinthians, eu já acho muito torto. A possibilidade do Ituano estar onde está hoje, eu já acho muito complicado. O que eu acho, você falava da situação do Renato, como ele impacta, a ausência dele impacta, eu acho que tem outra situação. Quando você olha o que deve ser levado desse jogo, eu acho que é isso. O primeiro tempo me parecia muito claro. O Corinthians imaginou ter a bola, então é melhor ter um Paulinho. Porque o Rony e o Juliano talvez não vão demandar muito de marcação, então vou ter o Paulinho como um homem a mais para tentar furar uma retranca do Ituano. Só que você sofre. Sim. Sofre com o Ituano. Você não esperava sofrer com o Ituano. Acho que isso para mim é o recado. Como é que um time precisou, talvez, de, entre aspas, tão pouco para anular o meu meio e tão pouco para me assustar tanto? Eu acho que isso é um debate que se põe. Chegar em casa. Cara, esse foi um dos grandes vexames do Corinthians. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Fui jogar bola em Peró, fiz gol. Fui jogar em Angatuba, fiz gol. Sabe, com 56 anos, com vontade, disposição, calor desgranhento. Não quero tirar os méritos do Ituano, que o Jefferson Paulino foi o melhor homem em campo, junto com o Raí Ramos. Não quero. Não acreditava que o Ituano pudesse ganhar do Corinthians, a classificação. Essa é a grande verdade. Agora, vamos falar a verdade. Que vexame. Pô, perder 3 pênaltis, jogando dentro de casa. Jogando com 43 mil pessoas.
num Campeonato Paulista mais ou menos, para não tirar os méritos do Ituano, do Palmeiras, né, que vai ser o campeão Palmeiras, né? Com a ajuda de todos, com a força de todos, com a força divina, com a humildade do Abel Ferreira, o Palmeiras que, né, nossa, mãe do céu, vai ser o Palmeiras. Mas que vexame, sabe? Jogar a bola medíocre que jogou, 43 mil pessoas. Eu tava em Angatuba hoje com as 5 mil pessoas. Pô, dá um tesão de jogar bola, cara. Mas é uma vontade com 56 anos. Que vexame. O momento do Corinthians não é um momento dos mais brilhantes, né? Assim, na verdade, como eu falei há pouco, acho que o desempenho do time, o futebol apresentado e até os resultados, tudo isso ficou ofuscado por outra questão, por um outro assunto que não tem mais relação com o Corinthians, que é um profissional que foi embora. Pode reparar, se você puxar as manchetes do Corinthians, as postagens de pessoas que fazem o dia a dia do clube, pessoas ligadas ao clube, é o tempo todo. E não se observa o que está acontecendo. Isso não é uma culpa do treinador. É um treinador jovem, como eu falei aqui na semana passada, é difícil, porque tem jogadores que perderam posição quando o técnico era o Vitor Pereira. O Vitor Pereira vai embora e eles começam a falar, isso é do ambiente também, no ambiente, será que tá bom o ambiente agora? Será que o ambiente agora era bom? Se o ambiente agora era bom e o Ituano domina o Corinthians, imagina quando o ambiente for ruim, né? Porque com o ambiente ruim no passado, o time foi vice-campeão da Copa do Brasil e se classificou para a Libertadores. Agora, com o ambiente bom, o Corinthians está eliminado pelo Ituano. No primeiro mata-mata, no primeiro jogo que vale alguma coisa, né? Agora nesse campeonato. Né? O primeiro jogo que vale, porque o resto é uma formalidade que o Santos não foi capaz de cumprir, mas o Corinthians cumpriu a dele, se classificar para essa etapa do campeonato. Aí tem um jogo, agora é tudo ou nada. Quem perder, sai. Perde e sai. O Ituano, que há uma semana correu o risco de nem permanecer na primeira divisão do futebol do Estado. Então, eu acho que não se observou isso. E agora, como é que ele faz, como jovem treinador que é, se for necessário, mudanças, mexendo em peças mais pesadas nesse tabuleiro? É difícil. É difícil que um técnico jovem está começando. Semana passada aconteceu uma coisa curiosa. O Fábio Santos eu nem vi falando sobre o Vitor Pereira, acho que não. É um cara bem elegante, tudo não costuma se ouvir muita confusão e tal. Mas se observar, o Fábio Santos não jogou tantas partidas com o Vitor Pereira. Quem jogava era o Piton. O que fez o Piton semana passada, antes do jogo Vasco 1, Flamengo 0 do Maracanã? Foi abraçar o Vitor Pereira. Ele foi lá abraçar o técnico do adversário. Ou seja, essa questão do ambiente e tudo, que as pessoas embarcam nessa onda, vai muito da visão de cada um. Para alguns o ambiente está ruim, para outros está bom. Não estou jogando, eu estou com raiva. E isso foi ganhando uma dimensão e foram demonizando um profissional que o clube queria que ficasse. Então, isso é uma falta de autocrítica, uma falta de uma visão um pouco mais profunda, absurda. E isso prejudica o próprio Corinthians. E quando se fala isso, tem gente que fica nervosa. Não é bem assim. Peraí, você está defendendo ninguém. Eu estou apontando erros do Corinthians. Que não olhou para os seus próprios problemas. Eu espero que não cheguem agora e comece a crucificar o treinador, que não é o menor ou menos culpado. Pegou aí um peão na unha, um negócio difícil, que é assumir um clube desse tamanho, sem experiência, muita experiência, no meio desse fogo cruzado. Mas realmente, o time já vinha, por exemplo, no jogo do Mirassol, foram 26 ou 27 finalizações contra a meta do Corinthians. Foi um negócio bem assustador. E hoje teve dificuldades no primeiro tempo, não venceu. É um momento aí de um divã, talvez, né? Tem dirigente que fica atuando em rede social, tentando ser engraçado, mas não tem condições de ser engraçado, porque não tem capacidade intelectual para isso. Tem de tudo, né? Tá aí agora, né? E o balanço do Corinthians sai até o mês que vem, né? Em abril, todos os clubes publicam seus balanços financeiros, então em poucas semanas saberemos qual é o tamanho da dívida do Corinthians, por exemplo, que é sempre algo preocupante para quem tem o mínimo de responsabilidade na gestão.